Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já, muito obrigado aí por sua presença do outro lado. Este é o seu canal Academia Alto Carbono. Bem, desde já, obrigado por sua presença do outro lado. Eu não sou adepto da teoria da conspiração, embora muita coisa faça sentido. Eu não considero nenhuma língua sagrada, santa, mais do que todas as outras, só porque foi usada em determinados escritos, certo? Assim como o sânscrito, certo? O grego, o hebraico, o aramaico, ou o árabe, ou tardiamente o latim. Então não considero nenhuma língua como sagrada, como mais santa do que outras, certo? Mas existem coisas em algumas línguas que, em certas culturas, que a gente para pensar e diz que tem certo sentido, certo? E dá um nó em nosso cérebro, realmente. A língua chinesa, por exemplo, é uma dessas línguas que parece conter um certo código, certo? Espiritual que aponta para determinado ser, para Deus, certo? Para Cristo, para esses ensinamentos espirituais bíblicos, certo? E nos deixa intrigados, certo? Coincidência ou não, Jesus morreu numa cruz, pendurado numa cruz, certo? E a cruz é um símbolo universal do cristianismo, certo? Já foi o peixe e ainda é, certo? Mas não tanto quanto a cruz. E já foi o cordeiro também, a figura de um cordeiro, certo? E até mesmo do galo, que sempre era, todas as igrejas, sempre no alto havia uma estatueta de um galo. Voltando à língua chinesa, certo? Que é muito anterior ao cristianismo. A língua chinesa é uma das línguas mais antigas do mundo, certo? Com suas imagens pictográficas, eu considero a verdadeira arte, certo? E algo de extrema inteligência quem criou os caracteres chineses, certo? E parece que também foi guiado por uma inteligência também infinita, certo? É um trabalho muito elaborado, muito inteligente, de uma criatividade imensa, de uma sabedoria imensa, certo? Então, Cristo morreu numa cruz, certo? A cruz é um símbolo universal, representa o cristianismo, representa o objeto de martírio, de sofrimento de Cristo, que virou símbolo, certo? Paradoxalmente, símbolo do cristianismo, símbolo dos cristãos, símbolo da fé cristã, da doutrina cristã, certo? Quem era pendurado na cruz era, certo, criminosos, pessoas que se voltavam contra o Estado romano, né, contra o Império Romano, e era então ali
tinha sua sentença como um criminoso, certo? E muita gente foi crucificada antes de Cristo e depois de Cristo, certo? Pelo Império Romano, mas o maior símbolo é Cristo, certo? E simbolizando aí agora a cruz como um símbolo de martírio, de sofrimento, como um símbolo de Cristo, do cristianismo em geral, certo? É paradoxal, mas não se pode mais retirar esta imagem, certo? Do consciente ou inconsciente coletivo da humanidade e dos povos, ok? Mais uma vez, agora é sério, voltando à língua chinesa. Veja aqui uma palavra para um caractere para terra, para a palavra terra, certo? Em chinês é esse aqui, certo? Veja bem. Ok? Isto significa terra em chinês, certo? Tu, se lê assim, certo? Significa terra. Coincidência ou não, certo? Isso pode significar que o mundo realmente precisa disso aqui, A terra realmente precisa disso aqui. Da cruz de Cristo, precisa de Cristo, certo? Precisa de Cristo. Será isto uma simples coincidência? Você crê em coincidência? Isso aqui foi escrito antes de Cristo, certo? Os caracteres chineses são antiquíssimos, ok? Agora, mais uma coincidência. No antigo Japão, o horário era marcado por 12 animais, certo? 2 horas cada animal, certo? 2 horas cada animal, certo? Então, são 12 animais, então girava aí os 24, completava o ciclo das 24 horas, 12 animais, certo? E adivinhe qual era então a hora do cordeiro? A hora do cordeiro era das 3 às 5, todos os dias, das 3 às 5 da tarde. Era denominada de a hora do cordeiro. E qual foi a hora que Cristo morreu? Está exatamente nesse horário, 3 horas, certo? Hora do sacrifício pascal em Israel, em que os cordeiros eram sacrificados. Então, será isto uma coincidência? Isso é um caso para pensar. Não vou dar a minha opinião, mas espero que você julgue, certo? Pense e medite sobre estas questões, certo? De uma forma velada. A palavra de Deus está em todas as nações, em todas as culturas, certo? Basta apenas ter um pouco de tino, de raciocínio, de tirocínio, certo? Para ver e para observar essas coisas. Então pense nisso, medite um pouco, certo? Muito obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe. Bye bye. Zaijian.